Segunda-feira, 20 de julho de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã, sempre com informação e opinião embasada. Então já dá aquele like, favorito Café no seu player de podcast ou no YouTube para receber a notificação toda manhã bem cedinho. Hoje eu vou falar sobre UTS pela última vez, vou falar sobre a campanha do Guto, vou falar sobre o que eu acho do evento em geral, do conceito do UTS, falar um pouquinho mais do que eu já falei, se é uma tendência para o tênis, se é algo moderno, se não é, quais são os problemas, as qualidades do UTS. Vou falar também sobre o que aconteceu no fim de semana, né? Teve torneio em Stade, Basta, Jumag, Atenas. Falar um pouquinho também sobre o que vem essa semana, tem ATPs e WTAs pequenos espalhados por aí. E depois eu respondo as perguntas dos apoiadores. Deixei separado 3 perguntas aqui, uma sobre João Fonseca. São, na verdade, 2 sobre o João Fonseca e uma sobre Jannik Sinner. Mas vamos começar com o UTS. Primeiro, legal que deu muito mais público no Maracanãzinho no sábado e na sexta do que na quinta-feira. Quinta-feira realmente tinha muito lugar vazio. Não lotou sexta e sábado, não vendeu todos os ingressos antecipadamente. Falei isso nos podcasts, né, nos cafés aqui anteriores. Mas deu um número legal de gente, então foi bom ver que não ficou vazio, né? Sobre o Guto, que foi vice-campeão, achei legal. Ele claramente levou os jogos a sério, jogou bem contra caras de ranking, né, alto, muito acima do dele. Ele se testou, ele usou a competição para medir forças mesmo, né? Levou super a sério. Você vê até pelas instruções do Dumont nos intervalos que eles queriam ganhar aquilo ali, né? Ainda que os adversários não tivessem nessa mesma vibe, dando 100% ali o tempo inteiro, né? Isso é bom que fique claro. Mas pro Guto era um evento muito mais relevante do que era pro João Fonseca ou para qualquer outro tenista ali. Agora, vale o mesmo que eu falei sobre o João, né? Não estou mudando meu critério de avaliação do que o UTS significa, tá? Porque eu falei na sexta-feira, quando o João perdeu, gravei um vídeo até pro UOL, falei no café também. Olha, o que significa o João perder ou não entrar na semifinal? Não significa nada. E dei todos os motivos lá para isso, só pegar os cafés de sábado e sexta para ouvir o que eu acho sobre o evento e importância de resultado no UTS, né? Não é o caso, tá? Não me dizia nada sobre o tênis do João Fonseca, nada sobre o momento dele, nada sobre o planejamento dele para o resto da temporada. Nada. Citei esses motivos todos e acho que vale o mesmo para o Guto aqui, com algumas pequenas diferenças, tá? Mas, repito, não é porque um brasileiro foi longe, o Guto foi até a final, que eu vou começar a falar que o UTS é fantástico, que o resultado é espetacular. O critério é o mesmo, vale muito pouco o resultado do Guto, tá? O que é diferente é que pro Guto, como eu falei agora há pouco, era uma chance de se testar contra caras que, né, jogam num nível muito mais alto que o dele, caras que estão na elite, né? O João faz isso toda semana, então para ele o UTS nada é a mesma coisa, a não ser o fato de jogar em casa. E mesmo assim eu vi relatos de gente que não ficaram felizes com o que o João mostrou no jogo contra o Kyrgios, gente dizendo que achou que faltou esforço, que ele não se dedicou tanto, então acho até que não foi nem um evento tão bom pro João Fonseca assim. E eu vi isso de mais de uma pessoa, não estou pegando um comentário isolado e reproduzindo, não. Li e ouvi de pessoas que eu conheço, de pessoas que eu não conheço e comentaram nas redes por aí. Mas pro Guto é um evento que tinha essa utilidade adicional de se testar com outros caras, né? Se ele perdesse 3 jogos e fosse campeão, para mim daria no mesmo, né? E não é porque ele ganhou do Nakashima ou do Serundor que ele vai ser top 20 amanhã ou semana que vem ou até o fim do ano. Não é o caso, tá? Então vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Eu acho muito bacana que assim os canais de TV, o GE TV, Sport TV, quem está participando da transmissão tem que valorizar o evento, tem que destacar e tal, mas vamos com calma, né, por favor. E assim, e se foi bacana para quem estava no ginásio, ok, né? Só que quem tem que fazer uma análise fria, e é isso que eu estou tentando fazer aqui, tem que colocar as coisas no devido contexto, né? A importância do UTS para a evolução do Guto, para dizer, sabe, eu acho que o UTS não é essa régua que vai mostrar, nossa, o Guto, por ter vencido jogos no UTS, ele está pronto para isso ou pronto para aquilo, ou vai ser isso ou vai ser aquilo. Não é o caso, tá? E repito o que eu falo sempre, o Guto tem um potencial enorme, tem um jogo legal, tem personalidade, é um cara que, né,
tudo aponta que vai ter um futuro brilhante. Agora, não é por causa do UTS, tá? Então, vamos separar as coisas. Agora, a outra pergunta que é interessante fazer, e é algo que a gente deve comentar hoje no New Balls, estarei lá junto com o Fernando Meligeni mais uma vez, e eu escrevi isso no UOL, é que, cara, o que é o UTS? Né? O que são essas regras? Isso é tendência? Porque muita gente fala, é mais moderno, o próprio site do evento diz, né, são regras velozes e furiosas, é um tênis reimaginado. Agora, vamos parar e pensar aqui. O que tem de diferente lá? Você pode gritar durante os pontos, em qualquer momento. Você pode, só tem um saque, não tem segundo saque. Errou, perde ponto. Você joga em quartos em vez de sets, e esses quartos são jogados por tempo. A contagem de ponto é 1 a 1, né, um ponto de cada vez, vai somando, e quando termina o tempo você precisa ganhar um ponto a mais. Tem uns pontos que valem 3, se você ativar um card lá, você vai estar no meio da quadra, aperta um buzzer lá, e enfim, o ponto seguinte passa a valer 3 pontos. Tem uma morte súbita. E aí, vamos parar e pensar aqui. Qual dessas regras aí, ou quais, foram seriamente consideradas para serem adotadas no circuito profissional? Alguma delas? Não. Né? Então, muito disso de dizer que o UTS é dinâmico, é a evolução do tênis, é tendência, é o futuro, porque é mais moderno, vai pegar um público mais jovem, um público diferente, isso é marketing. Pronto, e é marketing deles, eles fazem o que eles têm que fazer para valorizar o produto e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas a gente tem que entender, tem que saber separar as coisas, né? Já falei aqui antes, quem compra a proposta do UTS e vai lá esperando um evento divertido, vai lá e se diverte mesmo, porque a ideia é essa, tá? Mas evidentemente tem muito fã de tênis que torce o nariz pro UTS, para essas regras, para essa vibe meio gincana, porque não é uma vibe de competição séria. E eu falei isso no último café. A assessoria de imprensa do evento chegou a mandar um e-mail dizendo, olha, não é um torneio exibição, tem prize money, tem competição e tal, mas tem vibe de exibição. Os caras estão rindo ali, estão se divertindo, não tem vibe de circuito profissional sério. Né? E outra coisa, eu acho que o maior dilema do UTS, e tanto que a gente está falando, é um circuito que não cresce, né? Ele tem 4 etapas por ano desde 2020, não é algo que está sendo mais popular ou né, chamando mais gente. Não, está estacionado ali e de repente está no seu nicho e achou seu tamanho e está tudo certo. Não é uma crítica, é uma constatação. Mas eu acho que o grande dilema do UTS, principalmente nessa coisa de se estabelecer como diferente e revolucionário, é que o UTS depende dos tenistas da ATP. Né? Nunca vai ser algo independente, vai ser sempre algo secundário. Os jogadores são jogadores da ATP. Se você não traz um jogador que é conhecido por grandes resultados na ATP ou por grandes atuações no circuito profissional, nos slams ou na ATP, não vai vender ingresso, não vai encher a quadra, não vai chamar gente. Então vai ser sempre secundário. E é diferente da Kings League, e eu gosto dessa comparação com a Kings League, já falei isso antes também, mas é diferente da Kings League, ou de showball, ou de qualquer desafio internacional desse que a Globo faz no fim de semana, com influência, jogador de futebol, ex-jogador, criador de conteúdo. Por que acontece? Futebol profissional, você tem caras que só jogam futebol profissional 11 contra 11. Mas você tem muita gente que joga futebol, que tem talentos, e que não tem físico, ou não tem capacidade, né, não tem as qualidades necessárias para você jogar futebol profissional 11 contra 11 num campo grande. Mas se você bota num campo reduzido, 7 contra 7, 5 contra 5, showball, muda a regra, bota um cara que pode entrar só para cobrar falta, outro só para cobrar pênalti, um só para driblar, um só para defender pênalti, e aí você pode incluir mais gente. Você pode botar, sei lá, luva de pedreiro para bater falta, você pode botar um goleiro de society ou um goleiro aposentado para jogar ali, para pegar um pênalti, sabe, porque o desgaste é menor. Você pode botar, esqueci o nome do cara, alguma coisa Madureiro, o Dica do Gordinho. O cara tem um talento absurdo, mas não tem como jogar futebol profissional. Você pode botar Léo Macaé, que virou influência. Então, o Menzinho, o Fausto, você pode botar esses caras no evento e fazer um evento divertido, legal. Né? Com pessoas que não são
jogadores de futebol profissionais, mas que têm talento e podem fazer um evento, podem tornar um evento divertido e legal de ver. E competitivo ao mesmo tempo. O UTS não tem essa opção. Ou você usa tenistas da ATP ou não tem. Tá? Por mais que você pegue um cara que é 300 do mundo, o cara é talentoso com raquete, é um bom duplista e tal, ou sei lá, o cara voleia horrores, ou faz smash, ou faz malabarismo com a raquete, mas você tem que saber, tem que estar num nível ali alto para competir numa quadra que é o mesmo tamanho da quadra dos profissionais para jogar contra profissionais, é diferente. Né? E se o nível de tênis for baixo, a galera não vai gostar. Então o UTS depende, vai ser sempre um produto secundário em relação ao ATP, não vai substituir. De repente vai preencher uma lacuna ali em alguns fins de semana, em algumas cidades que não tem eventos ATP ou que tem poucos, e vai levar um público bacana e tá tudo certo. Tá? Eu só não acho que é legal tratar, nossa, o UTS é fantástico, só porque agora veio pro Rio de Janeiro, botou João Fonseca e mais gente descobriu. Cara, é um evento que achou um espaço ali, achou seu nicho, tem 4 etapas e tá beleza, tá tudo certo. Vamos ver o que aconteceu aqui, dar uma repassada rápida no que aconteceu no fim de semana. Ingstad, Stefanos Tsitsipas, olha ele aí, voltou a levantar um troféu. Ganhou a final do Rafael Collignon, 6-4, 6-7, 6-3. Não era campeão desde Dubai, no ano passado. Né? Foi o 13º título da carreira do grego e o primeiro no Saibro desde Montreal em 2024. Olha aí, mais 2 anos. Né? Nas duplas também no torneio suíço, o Demo e o Robert Galloway perderam a final pro Mida e pro Poulman, 6-3 e 6-4. E em Boston, Andrei Rublev foi campeão. Ganhou a final do Darderi, 6-4, 6-3. Segunda vez que o Rublev foi campeão lá. Ganhou também em 2023. Em Umag, na Croácia, o campeão foi Daniel Mérida, espanhol, 21 anos. Olha o outro espanhol subindo aí. Ele ganhou a final do Tsumu, 6-2, 5-7, 6-2. Primeiro título da carreira, começou a temporada como 163 do mundo, tá entrando no top 60. Ficar mais de olho no Mérida daqui para frente. No feminino, em Atenas, a Krejcikova ganhou a final da Sakkari por 7-6, 6-3. Primeiro título dela desde o Wimbledon 2024. Uma pena pela Sakkari que perdeu em casa. Mas, enfim, a Krejcikova era a favorita, está no momento melhor, 9º título da carreira dela. Tem também o WTA de Iasi, que a final ficou para hoje. Badosa e Sheriff. E, em Estoril, o ATP 250 da próxima semana, eu vou falar mais sobre os torneios da semana que vem, mas já que o resultado foi ontem, eu vou falar aqui, né? Orlando Luz furou o quali de simples, olha aí. Ganhou do Clement Tabu, 178 do mundo, fez 7-5, 6-3, vai pegar o Nuno Borges, que é número 52 do mundo, cabeça 5 do torneio na primeira rodada. Interessante, legal pro Orlandinho, mas mais legal pela fofoca, né? Porque aí chegou o Sam Verbeek, holandês, não sei se foi no Twitter, se foi no Instagram, mas um cara que já foi top 30, ele tá ali, né, entre os melhores duplistas, e postou assim: imagina se um resultado desses fosse usado para alimentar uma narrativa para acabar com os qualifiers de simples. Adorei. Porque assim, né, faz todo sentido do mundo. Se tem simplista por aí, né, o Opelka falou algo parecido, mas não é só ele que acha isso, mas se tem simplista por aí dizendo que falta talento nas duplas e que ninguém vê por causa disso, o que acontece quando um duplista, que nunca foi nem top 200 nas simples, é bom dizer, né? O que acontece quando esse duplista ganha de um top 200 atual nas simples? Mas ninguém vê dupla. Ninguém vê quali de simples também. Alguém compra ingresso para ver quali de simples no ATP 250? E aí, faz o quê? Acaba com quali de simples também? A gente vai usar esse argumento para tudo? Daqui a pouco não sobra muita coisa, viu? Eu acho que, voltando para aquela discussão de diminuir as duplas e tal, acho que tem uma questão aí de ecossistema tenístico que é muito mais ampla do que sair cortando uma coisa que dá dinheiro, outra uma coisa que não dá dinheiro, né? Sair cortando coisas que não dão dinheiro porque ninguém vê. E vamos entender por que ninguém vê, o que pode ser feito para que as pessoas vejam, né? Ou vamos sair cortando tudo, vamos cortar os qualis, vamos cortar os challengers, vamos cortar os ITFs, pode cortar tudo, porque nada disso dá dinheiro. E aí, o que sobra? Só a elite? Mas como é que vai existir a elite se não existe, né, a base da pirâmide? É complicado isso de sair cortando tudo. Já falei sobre isso, não quero me alongar demais, não, de novo, né, nesse assunto. Mas o que tem essa semana?
Tem um ATP 250 em Kitzbühel. As cabeças maiores ali são Bublik, Vacherot, Hinderknecht e Echeverry. Tem busão sem freio, tá lá, cabeça 5. De repente belisca alguma coisa aí, porque a chave tá boa, né? Gustavo Wade jogou o quali, era o cabeça de chave 1, perdeu na primeira rodada. Tem um ATP 250 em Estoril, como eu falei agora, esse que o Orlandinho vai jogar, vai pegar o Nuno Borges. Os cabeças lá são o Rublev Rublov, Darderi, Tabilo e Blocks. Não são chaves fortes, tá, gente? Agora, se as chaves do masculino não estão fortes, as do feminino estão mais acessíveis ainda essa semana. WTA 250 em Praga, que é em quadra dura, tem Boskova, Krejcikova, Bejlek e Bartunkova como as 4 principais cabeças. E tem também um 250 em Hamburgo, no Saibro, e as cabeças são Olinikova, Kalinina, Udvard e Bondar. Esse torneio aí tá bom, hein? Tá bom pra fazer um estrago. Sei lá o que vai sair daí. Vamos terminar com perguntas dos apoiadores. Temos 3 perguntas do Rui Mendes. O Rui Mendes mandou umas 8 perguntas, eu nem lembro quantas ele mandou. Eu separei 3 aqui porque tinha pergunta demais e também porque tinha umas coisas ali que eram meio futurologia, né, Rui? Aí eu não sou muito fã de ficar adivinhando o futuro, de ficar tentando fazer previsão, pelo menos de maneira séria, né? Se a gente botar no café de boteco ali, dá pra brincar. Mas não queria responder, não é muito a minha praia ficar tentando adivinhar a coisa. Mas vamos lá para as 3 perguntas que eu separei aqui. A primeira é a seguinte: concordo que João Fonseca, após as quartas de final em Roland Garros, derrotando Djokovic e ter ido mal na grama, deverá ter sucesso nos 2 Masters 1000 e no US Open, porque ele terminou 2025 jogando bastante bem na quadra dura? Vamos por partes aí. Eu acho que o João pode ter sucesso na quadra dura, mas eu não consigo estabelecer uma relação de causa aí, tal do nexo de causalidade. Né? Ele pode ir bem na quadra dura porque ele foi mal em Wimbledon? Não. Ou porque ele foi bem em Roland Garros? Também não. Acho que ele pode ir na quadra dura porque ele pode ir bem na quadra dura porque ele tem armas para jogar bem em quadra dura e ele tem tênis para isso. Não por ter ido bem no Cyber ou por ter ido mal na grama, e muito menos por ter terminado 2025 jogando bem na quadra dura. Né? Porque jogar na quadra dura ele já jogou esse ano, fez uma boa campanha em Indian Wells, em Miami nem tanto, porque pegou o Alcaraz na primeira rodada. Indian Wells jogou bem, mas a amostra é pequena também, né? Porque ele jogou na Austrália lesionado não, voltando de lesão e não conseguiu render, né? Perdeu aquele jogo que ele estava mal fisicamente. Então acho que não serve como parâmetro, mas ele pode jogar bem porque ele é um bom jogador, de modo geral. Não porque foi bem no Saibro ou mal na grama. Não vejo essa relação, sabe? Outra pergunta: o fato do circuito deixar a Europa ajuda que um tenista também de fora de lá vença o US Open depois de 17 anos? Seria a melhor chance do João repetindo Del Potro em 2009? Vamos por partes aqui também, Rui. Eu acho que os americanos sempre jogam bem o US Open, né? Ou sempre jogam melhor lá do que na Europa. Tanto que a gente teve... o Fritz fez a final de US Open recente, ano passado, não lembro agora. Quando foi que o Fritz fez a final de US Open? Eu vou conferir aqui. Mas lá a gente teve... O Shelton fez um bom torneio uns anos atrás, o Tiafoe teve bons resultados lá, o Fritz fez quarta de final no US Open ano passado. Eu esqueci onde o Fritz fez final. Posso estar misturado com... Posso ter confundido com alguma coisa aqui. Foi 2024? A final do US Open ano passado foi Alcaraz e Sinner. Eu tô ficando maluco aqui. O Fritz fez a final do US Open em 2024. Ele perde pro Sinner 3-7-0. Mas naquele mesmo ano ele fez a semifinal contra o Tiafoe, que é outro cara que vai bem lá. O Shelton é um cara que em casa também joga melhor, enfim. Né? Eu acho que sim, os não europeus podem ir bem lá, mas... Agora a questão do João, se é melhor chance do João pra quê? Pra ganhar o US Open? Eu acho que tá cedo pra ele ganhar um Slam. Pode ganhar? Pode, mas é melhor chance comparado com o quê? Com o ano passado? Ele é um tenista superior hoje ao que era no passado, ou que era o ano retrasado, quando ele nem jogou a chave principal. Mas daí a colocar o João como candidato sério ao título, eu acho um pouco ousado demais pro meu gosto, né?
sei lá, né? Chegou em Roland Garros em um momento ali que a gente pensou que ele tinha chance de verdade. Estava nas quartas de final, tinha um jogo ganhável contra o Menchik, depois era Zverev, sei lá, né? A possibilidade havia. Mas dizer que ele realmente é um candidato ao título, um dos principais candidatos ao título, agora eu não diria. Né? Vamos ver como é que ele vai jogar, Cincinnati, Montreal, como é que ele vai sair de lá, com que ritmo, como é que vão estar os outros, vamos ver se o Alcaraz vai jogar ou não vai. Então tem um monte de elementos aí, como é que vai estar o Djokovic, como é que vai estar o Sinner. Tem um monte de pontos de interrogação aí que pra gente ir eliminando ao longo do caminho. Ainda tem tempo, né? João só vai voltar a jogar daqui a umas 3 semanas, né? Porque ele não joga essa semana, que eu falei agora que tem Estoril. Qual é o outro? Esqueci agora. Tem Estoril e Kitzbühel. Depois a semana de Los Cabos e Washington, que ele também não joga. E aí vem o Masters do Canadá. E mesmo assim o João, cabeça de chave, deve estrear lá pra sexta-feira, quinta-feira, enfim. São pelo menos 2 semanas e meia aí sem o João competir. Então vamos com calma com o João Fonseca. E a última pergunta do Rui é a seguinte: Sinner deve jogar os 2 Masters 1000 dessa gira e arriscar um burnout como o que aconteceu em Roland Garros? Ou jogar apenas um e desistir de ganhar todos os Masters 1000 da temporada? Também vamos por partes aqui, Rui. Eu não sei se o que aconteceu em Roland Garros foi exatamente um burnout. Né? Ele fez os exames, ele sabe o que aconteceu, mas ele nunca falou abertamente o que aconteceu ali. Porque enquanto ele estava jogando fora do sol, estava muito bem, né? E aquela partida não é exatamente uma partida longa, é uma partida que ele começa a sentir mal, passar mal com 1h30, 1h40 de jogo. Então me parece ter sido algo muito mais com o calor do que com a sequência de torneios. É óbvio que ele não... Se a gente parar e pensar, putz, ele vinha numa sequência pesada de jogos, talvez isso tenha tido uma influência ali. Talvez não. Só que a gente não sabe, esse que é o problema. Então eu não posso chegar aqui e presumir que que aquilo que ele teve lá foi exacerbado ou foi causado pela sequência de torneios que ele fez antes de Roland Garros. Foi uma sequência puxada, ganhou 3 Masters 1000. São 5 semanas de torneio, no fim das contas. Mas ele fez uma ou duas rodadas antes bem, né? Então, não sei dizer se foi um burnout ali ou o que foi, tá? Mas sobre jogar 1 ou 2 Masters 1000, aí é muito... Agora, como esses Masters 1000 são 3 semanas, né? Esse calendário maluco, acho que depende muito de como ele vai jogar, né? Da sequência de jogos, da duração dos jogos, do clima, né? Porque se ele começa a ganhar jogo ali 6-1, 6-1, 6-2, 6-2, 6-3 e tudo em 2 sets, acho tranquilo de jogar os 2 Masters 1000, tem uma semana de folga e depois joga o US Open. Agora, se ele começa a ganhar jogos de 3 sets, ou jogos cansativos, longos, de chegar ali com 3 horas de jogo aqui, 3 horas de jogo num dia, 3 horas no outro, aí sim, né? Você deixa o segundo torneio, mas imagino que ele vai jogar Montreal e aí Cincinnati passa a ser a dúvida. Mas é uma dúvida que eu acho que vale para todo mundo, né? Porque ninguém quer se queimar ou correr o risco de uma lesão ou de se desgastar demais antes do US Open. Acho que vale para tudo, né? Agora, só ele sabe o que aconteceu ali em Roland Garros, né? O que causou. Tanto que ele disse em Wimbledon, ele chega e fala, pode acontecer de novo. E se podia acontecer de novo em Wimbledon, pode acontecer em Montreal, pode acontecer em Cincinnati? Não sei. Mas a questão é essa. Então eu acho que Cincinnati vai depender muito do que vai acontecer em Montreal. Mas imagino que a ideia inicialmente seja jogar os 2. Porque você vai desistir de Cincinnati antes de jogar Montreal, sabendo que vai acontecer lá? Não, né? Então é isso. Bom, gente, obrigado para quem ouviu até aqui. Voltamos amanhã, como sempre. E não esqueçam, quem ouviu, dá uma moral para mim lá no New Balls hoje à noite, 7 horas ao vivo. Estarei lá com o Fernando Meligeni, cobrindo as férias do grande Fernando Nardini. Beleza, gente? Um abraço para todo mundo, uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. Fui!